Ele pensava ter enterrado o seu passado 6 anos antes, junto com a mãe e a única mulher que alguma vez amara. Mas quando Evan Carter entrou num café de província, o seu mundo inteiro desfez-se num instante. Uma menina de 5 anos estava diante dele, usando ao pescoço o medalhão da sua mãe falecida. A criança pertencia a Naomi Brooks, a mulher que desaparecera sem deixar rasto, a mulher cujo coração ele partira quando a dor o transformou num fantasma. O que Evan não sabia era que a menina com os olhos da sua mãe não era apenas uma coincidência, era a sua filha, escondida dele por 5 anos numa vila que em breve se tornaria um campo de batalha entre o amor e a traição. O seu parceiro de negócios queria-o destruído. A comunicação social queria sangue, e Naomi queria-o longe. Mas Evan Carter estava prestes a arriscar toda a sua fortuna por uma família que não sabia que existia. Esta história estava prestes a provar que o amor é o investimento mais perigoso de todos. O café cheirava a canela e pão fresco. Evan Carter esperava na fila a verificar o telemóvel pela 10ª vez naquela manhã. A sua reunião era em 20 minutos. Tinha de ser rápido. O encanto da pequena vila do Rio, no Alentejo litoral, era agradável o suficiente. Bonito até. Mas não era o seu mundo. O seu mundo eram torres de vidro e salas de reunião, linhas limpas e negócios rápidos. Não este lugar com os seus edifícios de tijolo envelhecido e pessoas que sorriam a estranhos. Ele avançou na fila. Foi então que a viu. Uma menina, talvez com 5 anos. Estava na ponta dos pés no balcão a tentar ver os bolos na vitrine de vidro. O cabelo estava preso em 2 trancinhas fofas com laços amarelos brilhantes. Vestia um vestido cor-de-rosa com flores brancas. Mas não foi isso que fez Evan congelar. Ao pescoço trazia um medalhão de prata, em forma de coração, delicado, antigo. Evan conhecia aquele medalhão. O seu peito apertou-se. As suas mãos começaram a tremer. Saiu da fila sem pensar, aproximando-se. A menina virou-se e o seu sorriso era pura luz do sol. Ela não o notou a olhar. Estava demasiado ocupada a apontar para um queque de chocolate. O medalhão captou a luz da manhã. A respiração de Evan parou. Ele vira aquele medalhão todos os dias da sua infância. A sua mãe usava-o, sempre. Mesmo no fim, quando o cancro lhe roubara tudo o resto, ela manteve-o. Ele tinha-a enterrado com ele. Isso fora há 6 anos. O pior dia da sua vida. Lembrou-se de fechar o caixão ele mesmo. Lembrou-se do peso daquele momento, a finalidade. Então, como é que esta menina o usava agora? Com licença. Evan ouviu-se dizer. A sua voz soava estranha, distante. A menina olhou para ele. Os seus olhos eram castanhos brilhantes, quentes. Inclinou a cabeça como um pássaro curioso. Olá, disse ela. Que colar bonito. Evan conseguiu. Agachou-se ao nível dela. O seu coração batia-lhe no peito. Onde o arranjaste? A minha avó deu-mo. A menina tocou o medalhão com os dedos pequenos. Tem uma fotografia lá dentro. Queres ver? Ela começou a abri-lo. Lila, querida, não incomodes o senhor simpático. A voz veio de trás dele. Suave, familiar. Uma voz que lhe alcançou o peito e o torceu. Evan levantou-se lentamente. Virou-se. E o seu mundo inteiro estremeceu. Naomi Brooks estava a 1 metro de distância, segurando 2 chávenas de café. A sua pele morena reluzia na luz da manhã. O cabelo estava natural agora, puxado para trás num coque baixo. Vestia um vestido azul simples e sandálias. Parecia mais velha, mais bonita, mais real do que qualquer memória que ele guardara. Evan! A sua voz mal saiu dos lábios. As chávenas de café tremiam nas suas mãos. Eles entreolharam-se. 6 anos de silêncio pairavam entre eles. 6 anos de perguntas, de mágoa, de tudo o que ficou por dizer. Naomi. Ele não conseguia dizer mais nada. A menina, Lila, olhava entre eles. Vocês conhecem-se? Naomi piscou os olhos rapidamente. Pousou as chávenas de café numa mesa próxima com as mãos trêmulas. Nós fomos colegas na faculdade, há muito tempo. Ah, Lila sorriu para Evan novamente. Estás de visita? Estou aqui em trabalho, disse Evan, mas já não olhava para a criança. Olhava para Naomi, para a forma como ela evitava o seu olhar, para a tensão nos seus ombros, para a forma como se posicionava ligeiramente à frente de Lila. Protetora. Bem, devíamos ir, disse Naomi rapidamente. Pegou na mão de Lila. Vamos chegar atrasadas à escola.
Naomi, espera. Foi bom ver-te, Evan. A sua voz era tensa, polida, a voz de uma estranha. Espero que a tua reunião corra bem. Ela virou-se. Lila acenou-lhe por cima do ombro enquanto se dirigiam para a porta. Adeus, senhor. Evan ficou imóvel no meio do café. A sua mente acelerava. O seu coração batia forte. Aquele medalhão, aquela criança, aqueles olhos, olhos castanhos, quentes e brilhantes, como os olhos da sua mãe. Olhou para as suas mãos trêmulas. Depois, olhou para a porta por onde Naomi e Lila acabavam de desaparecer. O barista chamou o seu nome. O seu café estava pronto. Evan não se mexeu. Não conseguia, porque o seu mundo inteiro acabara de se despedaçar e de se remontar numa forma que ele não reconhecia. Aquela menina usava o medalhão da sua mãe falecida, e ela chamara alguém avó. Mas a sua mãe tinha partido. A menos que... Não. A mente de Evan rejeitou o pensamento mesmo enquanto este se formava. Não era possível. Naomi tê-lo-ia contado. Ela tê-lo-ia, mas ela tinha partido. Há 6 anos. Sem bilhete, sem explicação. Um dia estava lá, e no dia seguinte desapareceu. Ele tentara encontrá-la, ligara, fora ao quarto dela na residência. Perguntara a todos os que conheciam. Ela desaparecera como fumo. Depois disso, ele atirou-se ao trabalho. Construiu a sua empresa do nada. Fez o seu primeiro milhão aos 25. O seu segundo milhão aos 27. O dinheiro tornou-se mais fácil do que os sentimentos. O sucesso tornou-se mais simples do que as memórias. Mas agora, essas memórias estavam diante dele, reais, sólidas, usando o seu passado ao pescoço. Evan pegou no telemóvel, enviou uma mensagem ao seu parceiro de negócios. Cancela a reunião. Aconteceu um imprevisto. Depois saiu do café e foi para a manhã soalheira na Vila do Rio. O ar cheirava a água salgada e jasmim. Conseguia ver o oceano dali, azul e infinito. Tinha de a encontrar, tinha de saber. As mãos de Naomi não paravam de tremer. Agarrou o volante com força enquanto conduzia para a escola de Lila. No espelho retrovisor, podia ver a filha a trautear suavemente, a brincar com o seu medalhão. Aquele medalhão, aquele que acabara de destruir qualquer esperança de paz. Mamã, estás bem? Perguntou Lila. Estou bem, querida. Naomi forçou um sorriso. Só a pensar. Naquele homem? O que te conhecia? Sim, ele parecia simpático. Simpático. Naomi quase riu. Evan Carter nunca fora apenas simpático. Ele fora brilhante, charmoso, ambicioso. Fora o rapaz que ficava a noite toda na biblioteca com ela, a discutir filosofia e sonhos. Fora o homem que a olhara como se ela fosse a única pessoa no mundo. E então a sua mãe adoecera. E tudo mudou. Ele afastou-se, lentamente no início. Depois de uma só vez. Parou de atender chamadas. Parou de aparecer. Quando Grace Carter morreu, Evan fora um fantasma. Vazio, distante. Quando Naomi tentou alcançá-lo, ajudá-lo, ele dissera-lhe que precisava de espaço. Espaço tornou-se semanas. Semanas tornaram-se silêncio. E então Naomi descobriu que estava grávida. Tentou contar-lhe. Ligou. Foi ao apartamento dele. Mas ele já tinha partido. Mudara-se para um grande centro urbano para uma startup tecnológica. A construir o seu império. A fugir da sua dor. Ela fez uma escolha naquele dia. Uma escolha difícil. Criaria o seu bebê sozinha. Não perseguiria um homem que não queria ser encontrado. Não o forçaria à paternidade quando ele mal conseguia lidar com a sua própria vida. A sua mãe ajudara. Maya Brooks segurara Naomi através das lágrimas, do medo e das noites solitárias. Estivera lá para o nascimento de Lila, para cada marco. E quando Lila tinha 3 anos, Maya dera-lhe aquele medalhão. Ela deve conhecer a sua avó, dissera Maya, mesmo que não a possa encontrar. Naomi quisera dizer não, mas ao olhar para aquele medalhão, para o sorriso caloroso de Grace Carter na pequena fotografia, não conseguiu. Grace fora gentil com ela, acolhera-a. Dissera a Naomi uma vez que nunca vira o seu filho tão feliz. Então Lila usava o medalhão, e Naomi vivia com o segredo, até hoje. Naomi parou o carro no parque de estacionamento da escola. Ajudou Lila a sair do carro, pegou na mochila dela, acompanhou-a até a sala de aula. Normal. Tudo tinha de ser normal. Mas a sua mente gritava com uma pergunta. O que faço agora?
Evan passou a tarde a conduzir pela Vila do Rio. Não era uma vila grande, talvez 15.000 habitantes. Todos pareciam conhecer todos. Parou num café-restaurante para almoçar. A empregada conversou com ele como se fossem velhos amigos. Só de visita? Perguntou ela. Negócios, disse Evan. Depois, casualmente. Vila bonita. Conhece toda a gente por aqui? A empregada riu. Praticamente. Por quê? Está à procura de alguém? Encontrei uma velha amiga da faculdade esta manhã. Naomi Brooks? Perdemos o contato. Esperava reencontrar-me. O rosto da empregada iluminou-se. Oh, a Naomi! Ela é maravilhosa. Ensina artes na escola básica. A filha dela está no jardim de infância lá. A coisa mais doce. A filha dela. Evan manteve a voz neutra. Isso é ótimo. Ela é casada? Não. Mãe solteira. Faz tudo sozinha. A empregada inclinou-se como se estivesse a partilhar um segredo. Houve alguns rapazes interessados, mas ela nunca lhes parece dar atenção. Casada com o trabalho e com aquela menina, acho eu. Evan assentiu. Pediu uma sanduíche que não queria. Quando a empregada saiu, pegou no telemóvel e pesquisou a escola básica da Vila do Rio. Encontrou-a, a 3 quarteirões de distância. Ficou ali por um longo tempo, a pensar, a calcular, a tentar fazer as peças encaixarem. Lila parecia ter uns 5 anos, talvez 6. Ele e Naomi tinham se separado há 6 anos. A matemática não era complicada, mas era impossível de aceitar. Se Lila fosse sua filha, então por que é que Naomi não lhe tinha contado? Por que é que ela desapareceu? Por que é que ela o deixou viver na ignorância enquanto criava a filha dele sozinha? A menos que ela não achasse que ele merecia saber. A menos que ela o tivesse olhado depois da morte da mãe e visto alguém demasiado quebrado, demasiado perdido, demasiado perigoso para confiar algo precioso. O pensamento fê-lo sentir-se mal. Evan pagou a sua refeição. Conduziu até uma pequena casa alugada na orla da vila, algo que a sua assistente encontrara à última hora. Tinha um alpendre e vista para a água, agradável o suficiente para o tempo que lá ficasse. Sentou-se naquele alpendre enquanto o sol se punha. O céu ficou laranja e rosa. Ondas batiam ao longe. O ar estava quente e salgado. Tirou a carteira. De um bolso escondido, tirou uma fotografia, gasta nas bordas, amarrotada de tanto ser transportada. A sua mãe sorria para ele na imagem. Grace Carter no seu jardim, com as mãos sujas de terra, alegria nos olhos. Ela tirara aquela foto um ano antes do diagnóstico. Antes de tudo, desmoronar. Tenho saudades tuas, mãe. Evan sussurrou para o ar vazio. E então pensou naquele medalhão, numa menina com olhos castanhos brilhantes, na possibilidade de que ele não estivesse mais sozinho. Na manhã seguinte, Evan conduziu até a escola básica da Vila do Rio. O edifício era antigo, mas bem cuidado, pintado de amarelo com guarnições azuis. Trabalhos de arte infantis cobriam as janelas. Um parque infantil estendia-se nas traseiras. Ele sentia-se um perseguidor. Provavelmente era, mas não conseguia evitar. Precisava de a ver novamente. Precisava de entender. Evan entrou no escritório da frente. Uma mulher de cabelo grisalho e olhos gentis levantou a cabeça da sua secretária. Posso ajudá-lo? Espero que sim. Evan usou o seu sorriso de negócios, aquele que tinha fechado 100 acordos. Sou novo na vila, a pensar em envolver-me na comunidade. Ouvi dizer que o vosso programa de artes é excelente. Gostaria de fazer uma doação. Os olhos da mulher arregalaram-se. Oh, que generoso! Vai querer falar com a senhora professora Brooks. Ela dirige o nosso programa de artes. Deixe-me ver se ela está disponível. O coração de Evan batia forte. Isso seria ótimo. 5 minutos depois, ele estava à porta de uma sala de aula. Pela janela, podia ver Naomi. Ela estava na frente da sala, rodeada por crianças. Elas estavam sentadas no chão em círculo. Ela mostrava pinturas. As crianças riam e levantavam as mãos. Ela parecia feliz, confortável. Este era o seu mundo. A secretária da escola bateu. Naomi levantou a cabeça. Os seus olhos encontraram os de Evan através do vidro. O sorriso desapareceu do seu rosto. Ela disse algo às crianças. Depois caminhou até a porta e saiu para o corredor. Fechou a porta atrás de si. O que estás a fazer aqui? A sua voz era baixa, dura. Eu queria ver-te. Viste-me ontem. Naomi, precisas de ir embora. Ela cruzou os braços. Estou a trabalhar. Eu só quero falar. Não temos nada para falar.
Aquele medalhão, disse Evan. A sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Como é que a Lila o arranjou? A mandíbula de Naomi apertou-se. Isso não te diz respeito. Era da minha mãe. Ela foi enterrada com ele. Então, ou alguém desenterrou a campa dela, ou... Ele parou. Respirou fundo. Ou tu tiveste-o antes de ela morrer, o que significa que a minha mãe te o deu. O silêncio estendeu-se entre eles. De dentro da sala de aula, as crianças riram. A tua mãe foi gentil comigo, disse Naomi finalmente. Ela queria que eu o tivesse. Quando? Importa? Sim. Evan deu um passo em frente. Conseguia sentir o perfume dela agora, algo suave e familiar. Quantos anos tem a Lila? A expressão de Naomi não mudou, mas algo cintilou nos seus olhos. Medo. 5. Quando é o aniversário dela? Evan, quando? 15 de março. Evan fez as contas na cabeça. A sua mãe morrera em julho. Ele e Naomi estiveram juntos até maio. Se Lila nasceu em março, ela é minha, disse ele. Não era uma pergunta. Não. Naomi, ela é minha. A voz de Naomi tremia. Eu é que a carreguei, que fiquei acordada a noite toda quando ela estava doente, que a ensinei a andar e a ler e a ser gentil. Eu, não tu. Ah, porque nunca me contaste. Tu foste embora. As palavras explodiram dela. Depois ela controlou-se. Baixou a voz. Tu foste embora, Evan. Tu desapareceste. Mudaste de número. Mudaste de cidade. O que é que eu devia ter feito? Caçar-te? Forçar-te a importar-te? Eu teria me importado, eu teria... Evan parou. Passou a mão pelo cabelo. Eu estava um caos. Eu sei disso. Mas tu devias ter tentado. Eu tentei. Os olhos de Naomi brilharam com lágrimas. Fui ao teu apartamento. Liguei. Mas tu já tinhas partido. E então percebi algo. Tu não querias ser encontrado. Então deixei-te ir. A porta da sala de aula abriu-se. Uma pequena voz chamou. Professora Brooks. O Miguel entornou tinta. Naomi limpou os olhos rapidamente. Virou-se e sorriu para a criança. Já lá vou, querida. A porta fechou-se novamente. Quando Naomi olhou de volta para Evan, o seu rosto estava calmo, controlado. Precisas de ir embora. Se não fores, chamo a segurança. Não vou sair da vila, disse Evan. Não até falarmos disto como deve ser. Não há nada para falar. Ela é a minha filha. Talvez. A voz de Naomi arrefeceu. Mas tu não és o pai dela. Há uma diferença. Ela virou-se e voltou para a sua sala de aula. A porta fechou-se atrás dela. Pela janela, Evan observou-a ajoelhar-se ao lado de uma criança. Observou-a sorrir e ajudar a limpar o derramamento. Observou-a fingir que ele não existia. Evan ficou naquele corredor por um longo tempo. Depois pegou no telemóvel e enviou uma mensagem ao seu parceiro de negócios novamente. Cancela tudo para as próximas 2 semanas. Fico. Naquela noite, Naomi sentou-se à mesa da cozinha da mãe. Lila estava na sala a ver desenhos animados. Maya Brooks pousou uma chávena de chá à frente da filha. Conta-me, disse Maya. Então Naomi contou. Contou sobre o café, sobre o rosto de Evan quando ele viu o medalhão, sobre a conversa na escola. Maya ouviu. Quando Naomi terminou, a mulher mais velha suspirou. Eu perguntava-me quando este dia chegaria. Sabias que ele apareceria? Não especificamente. Mas segredos como este não ficam enterrados para sempre. Maya estendeu a mão pela mesa e pegou na mão de Naomi. O que vais fazer? Mantê-lo longe dela. Naomi, ele não pode simplesmente voltar para a minha vida e exigir direitos sobre a minha filha. Ele não estava lá, mãe. Ele não estava lá quando eu estava grávida e com medo. Ele não estava lá quando ela nasceu. Ele não pode ser o pai dela agora só porque é conveniente. É isso que achas que ele quer? Conveniência? Naomi retirou a mão. Não sei o que ele quer, e não me importo. Mas isso era uma mentira. Ela importava-se. Esse era o problema. Ver Evan novamente tinha aberto uma fenda em algo dentro dela. 6 anos de muros cuidadosamente construídos. 6 anos a dizer a si mesma que estava bem sozinha. Tudo desfeito num café. Ele parecia diferente, disse Naomi baixinho. Mais velho, mais duro, como se tivesse construído uma armadura e esquecido como atirar. A dor faz isso às pessoas. O sucesso também. Naomi tinha pesquisado sobre ele na noite anterior. Não conseguiu evitar. Evan Carter era um milionário agora. Empresário de tecnologia. A sua empresa valia milhões. Vivia no efervescente mundo da tecnologia. Saía com modelos e atrizes.
Ele construíra a vida exata que queria, sem ela. Devias contar-lhe a verdade, disse Maya. Não consigo. Por que não? Por que e se ele tentar tirá-la de mim? As palavras saíram quebradas. E se ele tiver advogados e dinheiro e decidir que quer a guarda? Não posso perdê-la, mãe. Não posso. Aquele homem veio até aqui. Cancelou os seus compromissos de negócios. Esse não é um homem a planear roubar a tua filha. Esse é um homem a tentar entender que a sua vida acabou de desmoronar. Naomi não respondeu. Apenas olhou para o seu chá. Da sala, Lila riu de algo na televisão. O som era puro e perfeito. Era o som pelo qual Naomi vivia. Ela não deixaria ninguém tirar isso, nem mesmo Evan. 3 dias passaram. Evan ficou na vila. Não se aproximou de Naomi novamente, mas ele estava lá. Ela viu-o no supermercado, no café-restaurante, a passar pela escola, a observar. Na manhã de sábado, Naomi levou Lila ao parque. Era um dia bonito, quente e luminoso. Lila correu para os baloiços imediatamente. Empurra-me, mamã. Empurra-me bem alto. Naomi empurrou. O riso de Lila encheu o ar. Outros pais sentavam-se em bancos próximos. Crianças brincavam no parque de escalada. Normal. Perfeito. Então Naomi viu-o. Evan estava sentado debaixo de uma árvore a uns 10 metros de distância. Tinha um livro aberto, mas não estava a ler. Estava a te observar Lila. O estômago de Naomi apertou-se. Ela queria estar zangada. Queria marchar até lá e dizer-lhe para os deixar em paz. Mas algo a deteve. A expressão no rosto dele. Ele não estava a observar como um estranho. Ele estava a observar como um homem a ver algo precioso e impossível. A sua expressão continha admiração e dor e algo mais que ela não conseguia nomear. Lila saltou do baloiço e correu para o escorrega. Os olhos de Evan seguiram-na. Ele sorriu quando ela acenou para outra criança. Ele ficou tenso quando ela subiu demasiado alto. Ele importava-se. Mesmo que não tivesse o direito, mesmo que não o merecesse, ele importava-se. Naomi sentiu algo estalar dentro dela, algo que mantivera congelado por 6 anos. Antes que pudesse duvidar de si mesma, ela caminhou até a árvore dele. Evan levantou a cabeça. A surpresa atravessou o seu rosto. "Posso sentar-me?" perguntou Naomi. Ele assentiu, moveu a sua mala. Ela sentou-se ao lado dele, mantendo espaço entre eles. Ambos observaram Lila a brincar. "Não vou pedir desculpa", disse Naomi depois de um momento, "por não te ter contado. Fiz a melhor escolha que pude com o que tinha. Ok, mas devia ter tentado mais. Sei disso agora. Eu devia ter, não sei, contratado um detetive, encontrado-te, algo." Evan ficou em silêncio por um longo momento. Depois, "Eu não estaria pronto. Não na altura. Mal conseguia sair da cama depois de a mãe morrer. Atirei-me ao trabalho porque era a única coisa que fazia sentido. Se me tivesses contado sobre a Lila naquela altura, eu tê-la-ia desiludido. Desiludido a ambos." Foi a coisa mais honesta que ele dissera. Naomi sentiu a garganta apertar. "Ela é maravilhosa", disse Evan suavemente. "Inteligente, feliz, gentil. Tu fizeste isso. Tu a criaste bem. Obrigada." Sentaram-se em silêncio, a observar Lila rir com outras crianças, a observá-la escalar e saltar e viver. "Posso contar-te algo?" perguntou Evan. "Ok. Eu costumava sonhar contigo, depois de ires embora. Sonhava que estávamos de volta à faculdade, na biblioteca. Tu estarias a discutir comigo sobre algum livro, e eu acordava e o sonho parecia mais real do que a minha vida." Ele fez uma pausa. "Acho que uma parte de mim nunca deixou de te amar." O coração de Naomi gaguejou. "Evan, eu sei que é tarde demais. Eu sei que não tenho o direito, mas preciso que saibas. Tu foste a melhor parte da minha vida, e perder-te quebrou algo em mim que nunca consertei." Lágrimas ardiam nos olhos de Naomi. Ela piscou os olhos para as conter. "Não consigo fazer isto", sussurrou ela. "Não consigo deixar-te entrar novamente só para poderes ir embora outra vez. Não vou embora. Vais, eventualmente. Esta vila não é o teu mundo. Lila e eu não somos o teu mundo. Tu tens uma empresa, uma vida. Isto é apenas... não é." Evan virou-se para a encarar de frente. Os seus olhos azuis estavam sérios, firmes. "Vou provar-te. Demore o tempo que demorar." Antes que Naomi pudesse responder, Lila correu até eles. "Mamã, tenho sede." "Está bem, querida, vamos buscar-te água." Lila reparou em Evan pela primeira vez.
O rosto dela iluminou-se. Olá, tu és o homem do café. Sou. Evan sorriu. O meu nome é Evan. Qual é o teu? Lila, tenho 5 anos. Gosto de arte e borboletas e a minha mamã faz as melhores panquecas do mundo inteiro. Essa é uma lista muito boa. De que é que gostas? Evan considerou seriamente. Gosto de livros, e do oceano, e de pessoas que fazem boas perguntas. Essa também é uma lista boa. Lila sorriu-lhe. Naomi observou esta troca. Observou a facilidade e o carinho da filha. Observou a gentileza cuidada de Evan. E sentiu algo aterrador florescer no seu peito. Esperança. Naquela noite, Naomi meteu Lila na cama. Puxou os cobertores até o queixo da filha e beijou-lhe a testa. Mamã? A voz da Lila estava sonolenta. Sim, querida. Gostei daquele homem no parque, o Evan. Ele era simpático. Sim, ele é. É teu amigo? Naomi pensou em como responder. Ele costumava ser, há muito tempo. Pode voltar a ser teu amigo? Talvez, veremos. Espero que sim. Lila bocejou. Tu sorris mais quando falas com ele. O coração da Naomi apertou. Ela alisou o cabelo da Lila. Boa noite, querida. Noite, mamã. Naomi apagou a luz e fechou a porta. Ficou no corredor, com a mão apertada ao peito. Tu sorris mais quando falas com ele. Da boca dos pequeninos. Naomi caminhou para o seu quarto. Abriu o armário e tirou uma caixa da prateleira de cima. Lá dentro havia fotografias, cartas, memórias da universidade. Encontrou a que procurava. Uma fotografia dela e de Evan na final do curso. Ele tinha o braço à volta dela. Ambos estavam a rir, jovens, cheios de esperança, apaixonados. Tinha guardado tudo aquilo todos aqueles anos. Não conseguia deitar fora. Naomi traçou o rosto de Evan na fotografia. Depois, olhou para o medalhão que estava na sua cômoda. O que a Lila tinha usado naquela manhã. Lá dentro estava o rosto de Grace Carter, a mãe de Evan. A mulher que uma vez tinha dito a Naomi, ele é teimoso e orgulhoso e péssimo a pedir ajuda, mas o coração dele é bom. Lembra-te disso quando as coisas ficarem difíceis. As coisas tinham ficado difíceis, mas talvez a Grace tivesse razão em relação ao coração dele. Naomi voltou a pôr a fotografia no lugar, fechou a caixa, apagou a luz e deitou-se. E pela primeira vez em 6 anos, permitiu-se imaginar um futuro diferente. Onde a Lila tinha um pai, onde a Naomi tinha um companheiro, onde as coisas partidas podiam ser reparadas. Não sabia se era possível, mas talvez, só talvez, valesse a pena descobrir. Lá fora, pela sua janela, a lua pairava brilhante sobre Riverside. O oceano sussurrava contra a costa. E algures, numa casa alugada do outro lado da cidade, Evan Carter também estava acordado. A pensar numa menina com olhos castanhos brilhantes. Numa mulher que nunca tinha deixado de amar, na oportunidade de construir algo que pensara ter perdido para sempre. Uma família. A manhã de domingo chegou carregada de nuvens de chuva. Naomi acordou ao som das gotas na sua janela. Fez café e panquecas enquanto Lila dormia. A casa estava silenciosa, tranquila. Depois o seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Desculpa por ter forçado demais. Posso tentar de novo? Apenas como amigos, por ela. Naomi olhou para a mensagem. Não precisava de perguntar de quem era. Só uma pessoa diria aquilo daquela forma. Ela respondeu. Como é que arranjaste o meu número? Cidade pequena. A empregada do café conhece toda a gente. Naomi quase sorriu. Depois conteve-se. O que queres, Evan? Conhecê-la. Só isso. Não vou forçar para mais do que estiveres confortável. Naomi pousou o telefone. Serviu o seu café. Pensou nas palavras da Lila na noite passada. Em sorrir. Em amizade. Pegou no telefone novamente. Montagem da feira de arte amanhã depois da escola. Centro comunitário. Precisamos de voluntários. 3 pontos apareceram. Depois, estarei lá. Naomi não sabia se tinha feito a escolha certa, mas tinha feito uma escolha. Isso já era alguma coisa. Na segunda-feira à tarde, Naomi e Lila foram de carro até ao centro comunitário. A feira de arte seria dali a 2 semanas. Artistas locais iriam expor o seu trabalho. Crianças da escola teriam uma secção especial. Era o evento favorito de Naomi do ano. Lá dentro, mesas precisavam de ser arrumadas. Paredes precisavam de ser decoradas com tecidos. Painéis de exposição precisavam de ser montados. Eram horas de trabalho.
Naomi tinha acabado de começar quando a porta abriu. Evan entrou. Vestia calças de ganga e uma t-shirt azul simples. Sem fatos caros, sem relógios luxuosos. Apenas um homem normal pronto para trabalhar. Onde é que precisam de mim? Perguntou. Naomi apontou para uma pilha de mesas dobráveis. Essas precisam de ser montadas ao longo da parede leste. 6 filas. Percebido. Ele pôs-se a trabalhar. Sem queixas. Sem hesitação. Apenas fez o trabalho. Lila observou-o por um momento. Depois caminhou até ele. Olá, Evan. Ele levantou o olhar e sorriu. Olá, Lila. Como estás? Bem, a mamã diz que estamos a deixar a feira de arte bonita. Já é bonita, mas aposto que a vais deixar ainda melhor. Lila sorriu. Depois reparou em materiais de pintura numa mesa próxima. Posso pintar alguma coisa? Pergunta primeiro à tua mamã, disse Evan. Naomi sentiu algo quente no peito. Ele podia ter dito sim. Podia ter conquistado facilmente o favor da Lila, mas ele remeteu a decisão para ela. Respeitou a sua autoridade. Podes pintar, querida, disse Naomi, mas fica naquela mesa onde te consigo ver. Está bem? Lila preparou as suas tintas e papel. Murmurou uma canção enquanto trabalhava. Evan continuou com as mesas. Naomi pendurou tecidos. Trabalharam num silêncio confortável. Depois de um tempo, Tess chegou. Colega de trabalho e melhor amiga da Naomi. Tinha 26 anos, cabelo curto e natural e uma gargalhada que enchia uma sala. Oh, miúda, não me disseste que tínhamos ajuda. Tess olhou para Evan de cima a baixo. E que grande ajuda, por acaso. Tess, estou só a dizer. Tess aproximou-se de Evan e estendeu a mão. Sou a Tess, amiga da Naomi. E tu és? Evan Carter. Ele apertou-lhe a mão. Velho amigo da universidade. Os olhos da Tess brilhavam com malícia. Amigo da universidade, é assim que lhe chamamos? Naomi lançou-lhe um olhar. Tess apenas sorriu e pegou numa caixa de decorações. Trabalharam durante 2 horas. Evan nunca se queixou. Nunca verificou o telefone. Apenas ajudou. Quando a água da pintura da Lila entornou, ele estava lá com rolos de papel de cozinha antes que Naomi pudesse mover-se. Quando a perna de uma mesa emperrou, ele arranjou. Quando Naomi não conseguia alcançar um ponto alto na parede, ele segurou a escada firmemente. Tu és bom nisto, disse Naomi a certa altura. Bom em quê? Ser prestável. Estar aqui. Não tentar ser o centro das atenções. Evan parou. Passei 6 anos a ser o centro das atenções. É solitário. Isto é melhor. Algo na sua voz fez Naomi olhar para ele. Realmente olhar. Ele parecia cansado. Não fisicamente, mas no fundo da alma. Gostas da tua vida? Me perguntou ela. Da tua empresa, do teu trabalho? Sou bom nisso. Não foi o que perguntei. Evan ficou em silêncio. Colou outro pedaço de tecido na parede. Foi o que construí, depois da minha mãe morrer, depois de ti. Eu precisava de algo que fizesse sentido. O código faz sentido. O dinheiro faz sentido. As pessoas... Ele calou-se. As pessoas são complicadas. Naomi terminou. Sim, mas também são reais. Evan olhou para ela. Os seus olhos azuis continham algo que ela não conseguia nomear. Estou a começar a lembrar-me disso. Antes que Naomi pudesse responder, Lila correu com a sua pintura. Olha, fiz um desenho de hoje. Ela segurou o papel. 3 figuras estavam em frente a um edifício. Uma alta com cabelo loiro. Uma de estatura média com pele morena e cabelo preto. Uma pequenina com tranças cheias. Este é o Evan, a Lila apontou. Esta é a mamã, e esta sou eu. Estamos a criar beleza juntos. A Naomi sentiu um nó na garganta. Evan baixou-se ao nível da Lila. Essa é a pintura mais bonita que alguma vez vi, disse ele suavemente. A sério, és muito talentosa. Lila brilhava de orgulho. Abraçou a pintura ao peito. Vou pendurá-la no meu quarto. Tess apareceu ao lado de Naomi. Oh, miúda, sussurrou. Se não deres uma oportunidade a esse homem, eu dou. Tess, estou só a dizer. Ele olha para ti como se tivesses pendurado a lua. E olha para aquela menina como se fosse feita de pó de estrelas. Isso é raro, Naomi. Isso é real. Naomi observou Evan a falar com a Lila. Observou-o a ouvir a tagarelar sobre borboletas e cores favoritas. Observou-o a ser gentil e carinhoso e presente. Talvez a Tess tivesse razão. Talvez algumas coisas valessem o risco. Naquela noite, Evan estava na sua casa alugada. O portátil estava aberto.
E-mails do Daniel enchiam a sua caixa de entrada, cada um mais urgente que o anterior. Precisamos de ti aqui. Os investidores estão a ficar nervosos. Não pode simplesmente desaparecer, Evan. Isto não é teu feitio. Liga-me. Agora. Evan fechou o portátil. Olhou para o oceano. O sol estava a pôr-se. Laranja, rosa e dourado. Durante 6 anos, ele tinha saltado a cada e-mail, cada chamada, cada crise. A sua empresa era a sua vida, o seu propósito, a sua prova de que ele importava. Mas hoje montar mesas com a Naomi, ver a Lila pintar, sentir-se útil da forma mais simples, isso tinha importado mais. O seu telefone tocou. Daniel. Evan atendeu. Olá? Finalmente! Onde é que estiveste, raio? Já te disse. Estou a lidar com algo pessoal. Durante uma semana. Evan, o negócio Johnson está a desmoronar-se. Querem presença, querem tranquilidade. Não lhes posso dar isso. Tu és o rosto desta empresa. Então sê o rosto por um tempo. Silêncio. Depois, o que é que se passa contigo? Isto não é teu feitio. Talvez eu esteja a mudar. As pessoas não mudam assim do nada. Especialmente pessoas como nós. Somos ambiciosos. Somos focados. Não largamos tudo por... quê? Uma ex-namorada? Uma crise de meia-idade? O maxilar de Evan apertou. Ela não é apenas uma ex-namorada. Então o que é ela? A mãe da minha filha. Mais silêncio. Mais longo desta vez. Depois a voz do Daniel voltou, cuidadosamente controlada. Tens um filho? Acabei de descobrir. Meu Deus, Evan, isso é... Está bem, isso é grande. Mas não pode simplesmente abandonar a empresa. Contrata um advogado, define a pensão de alimentos, depois volta para casa e... Não vou tratar isto como uma transação comercial. Esta é a minha filha, Daniel. A minha família. Não vou atirar dinheiro para cima dela e ir embora. Então o que vais fazer? Brincar às casinhas numa cidade pequena? Ficarás farto num mês. Talvez. Ou talvez descubra o que realmente importa. Daniel suspirou. Está bem, leva mais uma semana. Mas depois disso, precisas de fazer uma escolha. A empresa ou esta vida de fantasia. Não podes ter as duas coisas. Evan desligou a chamada. Olhou para o seu telefone. Daniel estava errado. Aquilo não era fantasia. A gargalhada da Lila era real. O sorriso da Naomi era real. A forma como o seu peito se sentia cheio pela primeira vez em anos. Isso era real. Todo o resto estava a começar a parecer um sonho. No dia seguinte, era terça-feira. Depois da escola, Naomi levou Lila ao supermercado. Precisavam de leite, pão e legumes. Coisas normais. Estavam na secção dos frescos quando o céu abriu-se. A chuva batia nas janelas. Um trovão ribombou alto o suficiente para fazer a Lila saltar. Mamã, está tudo bem, querida. É só uma tempestade. Mas não era só uma tempestade. Em poucos minutos, as luzes piscaram. Uma vez, 2 vezes. Depois apagaram-se completamente. As luzes de emergência acenderam-se, fracas e amareladas. As pessoas murmuravam. Um empregado da loja gritou que todos deviam manter a calma. Naomi tirou o telefone. Mandou uma mensagem à mãe. Sem luz na loja. Pode demorar. A Maia respondeu imediatamente. A luz está cortada em toda a cidade. Tem cuidado a voltar para casa. Ótimo. Naomi pagou as suas compras à luz da lanterna. A caixeira estava apologética. As estradas podem inundar. Esta tempestade apareceu do nada. Lá fora, a chuva era uma manta de água. Naomi mal conseguia ver o seu carro. Fica perto de mim, disse ela a Lila. Correram. Ficaram encharcadas em 5 segundos. Quando chegaram ao carro, estavam ensopadas. Naomi ligou o motor. Os limpa-para-brisas mal conseguiam acompanhar. Ela conduziu devagar. As estradas estavam escorregadias. A água acumulava-se nos cruzamentos. A tempestade rugia. Quando finalmente chegaram à casa, Naomi viu que a luz do alpendre estava apagada. A casa inteira estava às escuras. Parece que vamos ter um jantar à luz das velas, disse ela a Lila com alegria forçada. Correram para a porta. Lá dentro estava frio e escuro. Naomi encontrou lanternas. Pegou em toalhas. Ajudou Lila a vestir roupas secas, enquanto ainda usava o seu próprio vestido molhado. Depois, ouviu uma batida. Naomi congelou. Quem estaria lá fora com aquele tempo? Abriu a porta. Evan estava lá, ensopado.
o cabelo colado à cabeça. Segurava uma sacola. Estava a passar, disse ele. Vi que as tuas luzes estavam apagadas. Trouxe velas e pilhas e... Ele levantou a sacola. Sopa quente do café. Pensei que pudesses precisar. Naomi olhou para ele. A água escorria do seu nariz. Ele parecia ridículo e atencioso e completamente genuíno. Entra, disse ela, antes que te afogues. Evan entrou. Pousou a sacola. Naomi entregou-lhe uma toalha. Evan! Lila correu animada. Vieste jantar conosco? Ele olhou para Naomi. Ela podia ver a pergunta nos olhos dele. Ela devia dizer não. Devia manter os limites. Devia proteger-se. Mas a tempestade rugia lá fora. A casa estava escura e fria. E Evan tinha aparecido com sopa, velas e gentileza. Sim, disse Naomi. Ele fica para jantar. Lila exultou. Jantaram à luz das velas. A sopa estava quente e boa. Lila tagarelava sobre a escola, sobre a sua pintura, sobre a feira de arte. Evan ouviu cada palavra, fez perguntas. Riu-se das suas piadas. Ele era bom com ela, natural, como se estivesse a fazer aquilo há anos em vez de dias. Depois do jantar, Lila bocejou. A tempestade tinha-a esgotado. Hora de ir para a cama, querida, disse Naomi. Mas é cedo. Está escuro. Isso significa hora de dormir. Lila fez beicinho, mas não discutiu. Naomi levou-a para cima. Aconchegou-a com cobertores extra, já que o aquecimento estava cortado. Mamã, sim? Gosto quando o Evan está aqui. A casa fica mais quentinha. O coração da Naomi apertou. Vai dormir, querida. Beijou a testa da Lila e desceu as escadas. Evan estava sentado no sofá. Tinha encontrado mais velas. A sala de estar brilhava suave e dourada. Ele levantou o olhar quando ela entrou. Ela adormeceu? Quase. Naomi sentou-se, não muito perto, mas também não longe. Obrigada, pela sopa, por teres vindo verificar se estávamos bem. Queria ter a certeza de que estavam bem. Sentaram-se num silêncio confortável. A chuva tamborilava no telhado. O vento uivava, mas lá dentro estava quente e seguro. Conta-me sobre ela, disse Evan suavemente. Sobre a Lila. Como era ela em bebê? Naomi sorriu. Barulhenta. Tinha uns pulmões de ferro. Usava-os constantemente. Ela dormia? Não durante o primeiro ano. Pensei que ia morrer de exaustão. Lamento não ter estado lá. Evan, eu sei que não podemos mudar isso, mas lamento na mesma. Ele olhou para ela. A luz das velas tornava os seus olhos suaves. Conta-me mais, por favor. Quero saber tudo. Então Naomi contou-lhe sobre a primeira palavra da Lila, mamã, os seus primeiros passos, aos 11 meses, a forma como ela amava borboletas e as perseguia pelo parque, a forma como cantarolava quando pintava, a forma como fazia 1 milhão de perguntas sobre tudo. Ela é inteligente, disse Naomi, realmente inteligente. Às vezes, inteligente demais. Percebe as pessoas depressa. Sabe quando estou triste, mesmo quando escondo. Como tu, disse Evan. Tu sempre soubeste o que eu sentia, mesmo quando eu tentava esconder. Nunca foste bom a esconder. Nem tu. Eles olharam um para o outro. O ar entre eles parecia carregado, pesado com anos, memórias e coisas não ditas. Lembraste-te da biblioteca? Perguntou Evan. No terceiro ano da faculdade, ficamos a noite toda a discutir sobre aquele trabalho de filosofia. Estavas errado em relação ao Kant. Eu não estava errado. Estavas absolutamente. Naomi viu-se a sorrir. Eu provei. Tu cansaste-me, isso é diferente. O mesmo resultado. Evan riu-se mesmo. O som encheu a sala. Tinha saudades disto. Tinha saudades tuas. O sorriso da Naomi desvaneceu-se. Não faças isso. Não faças o quê? Não faças disto mais do que é. Estás aqui por causa da Lila. Isso está bem, isso é bom. Mas nós não somos, não podemos. Por que não? Porque tu vais embora. Eventualmente, tens toda uma vida noutro lugar, e eu não consigo. A sua voz embargou. Não consigo ver-te ir embora outra vez. Quase me destruiu da primeira vez. Evan inclinou-se para a frente. Não vou embora. Dizes isso agora. Estou a falar a sério. Evan, tu diriges uma empresa de tecnologia na Califórnia. Tens investidores e empregados e responsabilidades. Não podes simplesmente abandonar tudo isso. Vê-me. As palavras pairaram no ar. Simples. Absolutas. Naomi abanou a cabeça. Não sabes o que estás a dizer. Sei.
Passei 6 anos a construir algo que não importa. A ganhar dinheiro de que não preciso. A viver uma vida que parece vazia. E depois vi a Lila. E pela primeira vez desde que a minha mãe morreu, senti-me vivo. Ele fez uma pausa. Tu és o que importa, Naomi. Tu e a Lila. Nada mais se compara. Lágrimas ardiam nos olhos da Naomi. Ela piscou os olhos para Asconter. Estou com medo. Eu também. E se tentarmos e não funcionar? E se a Lila se apegar e tu decidires que esta vida é demasiado pequena, demasiado aborrecida? E se funcionar? Evan interrompeu suavemente. E se formos bons juntos? E se a Lila tiver o pai que merece? E se tivermos uma segunda oportunidade para algo real? Naomi não conseguiu responder. A esperança era demasiado grande, demasiado aterradora. Uma vela cintilou. Sombras dançavam nas paredes. Evan estendeu a mão no espaço entre eles, lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Os seus dedos tocaram os dela. Não temos de resolver tudo esta noite, disse ele. Podemos ir devagar, um dia de cada vez. Mas, por favor, não me afastes, não outra vez. Naomi olhou para as suas mãos. Os dedos dele eram quentes, sólidos, reais. Ela não se afastou. Um dia de cada vez, sussurrou. Um dia de cada vez. Sentaram-se assim, mãos a tocar, velas a arder, a tempestade a rugir lá fora. Até que o momento se tornou demasiado intenso e Naomi recuou suavemente. Devias ir, disse ela, antes que as estradas piorem. Evan assentiu. Levantou-se. Obrigada. Pelo jantar. Por teres falado. Por me teres deixado entrar. Obrigada pela sopa. Ele sorriu. Depois pegou no casaco e dirigiu-se para a porta. Parou na soleira. Olhou para trás. Naomi? Sim. Não vou a lado nenhum. Preciso que saibas disso. Eu fico. Depois, ele desapareceu. Na tempestade. Na noite. Naomi ficou na sala de estar escura. A sua mão ainda formigava onde ele a tinha tocado. O seu coração disparava. Estava com problemas. Grandes problemas. Porque estava a começar a acreditar nele. Nos dias seguintes, Evan tornou-se uma presença constante nas suas vidas. Não intrusivo, não avassalador, apenas presente. Apareceu novamente na montagem da feira de arte. Ajudou a pendurar luzes e a arrumar expositores. Fez a Lila rir com piadas tolas. Remeteu a decisão para Naomi em tudo. Juntou-se a elas no parque na manhã de sábado. Empurrou a Lila nos baloiços, enquanto Naomi se sentava num banco com a Tess. Ele mudou, observou Tess. Pelo que me contaste da universidade, quero dizer. Ele parece mais suave, talvez. Definitivamente. Tess deu-lhe uma cotovelada. E ele está definitivamente apaixonado por ti ainda. Tess, estou só a dizer o que toda a gente consegue ver. Aquele homem olha para ti como se fosses a resposta a todas as perguntas que alguma vez teve. Naomi observou Evan com a Lila. Ele estava a ensiná-la a impulsionar as pernas para balançar mais alto. Ela estava a rir, a voar, livre. E se o deixar entrar e ele lhe partir o coração? Disse Naomi suavemente. E se não o fizeres e partires o coração de vocês os dois? Antes que Naomi pudesse responder, Evan aproximou-se. Lila correu para o escorrega. Ela quer gelado, disse Evan. Posso comprar-lhe um? Naomi quase disse não. Depois conteve-se. Claro, mas nada com muito açúcar. Ela vai andar aos saltos pela casa. Evan sorriu. Percebido, um gelado razoável. Ele caminhou até ao carrinho dos gelados. Lila saltitava ao lado dele. Eles pareciam bem juntos, naturais. Tess inclinou-se. Ó miúda, se não casa com esse homem, eu caso. Naomi riu-se apesar de si mesma. És terrível. Sou honesta. No domingo à tarde, Evan apareceu na casa da Naomi com uma caixa. O que é isto? Perguntou Naomi. Abre. Lá dentro estava uma bicicleta pequena cor-de-rosa com rodinhas, um capacete com borboletas e uma campainha que fazia um som alegre e tilintante. Lila apareceu na porta. Os seus olhos arregalaram-se. É para mim? Evan olhou para Naomi, a pedir permissão. Ela devia dizer não. Devia dizer-lhe que ele não podia comprar a afeição da Lila. Devia manter os limites. Mas o rosto da Lila irradiava pura alegria. É para ti, disse Evan. Se a tua mamã disser que está bem. Lila virou-se para Naomi. Posso, mamã? Por favor? Naomi suspirou. Sim, mas usas o capacete. Sempre.
Sem exceções. Lila guinchou. Ela atirou os braços à volta da cintura de Evan. Obrigada, obrigada, obrigada. Evan pareceu surpreendido. Depois a sua expressão suavizou-se para algo terno e maravilhoso. Ele abraçou-a de volta. Gentil, cuidadoso, como se ela fosse feita de vidro. Quando Lila se afastou para examinar a bicicleta, os olhos de Evan estavam suspeitosamente brilhantes. Primeira vez? Perguntou Naomi em voz baixa. Primeira vez que me abraçou. Sim, habitua-te. Ela é muito carinhosa. Não sei se alguma vez me habituarei a isso. Parece um milagre. Passaram a tarde a ensinar a Lila a andar de bicicleta. Evan corria ao lado da bicicleta, segurando o selim. Naomi gritava encorajamento. Lila pedalava, desequilibrava-se e ria. Depois caiu. Não com força, apenas tombou na relva, mas raspou o joelho. As lágrimas vieram de imediato. Evan apareceu num piscar de olhos. Pegou-a ao colo. Estás bem, estás bem. Deixa-me ver. Levou-a para os degraus do alpendre. Naomi foi buscar o kit de primeiros socorros. Juntos limparam o arranhão. Evan foi gentil. Contou a Lila a vez em que caiu da bicicleta e raspou os 2 joelhos e um cotovelo. Tu choraste? Lila fungou. Como um bebê. Muito mais do que tu estás a chorar. Isso fê-la rir. Naomi pôs um penso no joelho. Lila olhou para ele com orgulho. Agora sou uma verdadeira ciclista, declarou. Absolutamente. Evan concordou. Todos os verdadeiros ciclistas têm cicatrizes de batalha. Lila abraçou-o de novo. Desta vez, Evan estava preparado. Segurou-a perto. Os seus olhos encontraram os de Naomi por cima da cabeça da filha. E as últimas defesas de Naomi ruíram. Isto era real. Este sentimento, este momento, este homem estava a tentar mesmo. Não para mostrar, não por orgulho, mas porque se importava. Talvez isso fosse suficiente, talvez isso fosse tudo. Naquela noite, depois de Lila adormecer, Naomi sentou-se no seu alpendre. O ar estava quente. O oceano sussurrava ao longe. As estrelas enchiam o céu. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem do Evan. Obrigado por hoje. O melhor dia que tive em anos. Naomi sorriu, respondeu. Ela adorou a bicicleta. E tu? O que é que tu adoras? A pergunta pareceu carregada, pesada. Naomi olhou para ela durante muito tempo. Finalmente escreveu. Adoro vê-la feliz. É tudo o que importa. Tu também importas. Os dedos de Naomi pairavam sobre o teclado. Ela queria dizer algo honesto, algo real, mas o medo impedia-a. Antes que pudesse pensar demais, o telemóvel dela tocou. Evan. Ela atendeu. Olá? Olá. A voz dele era suave. Não consegui dizer o que queria numa mensagem. Está bem. Eu sei que estamos a ir com calma. Sei que precisas de tempo. Mas quero que saibas algo. Isto não é temporário para mim. Isto não é uma fase ou uma crise, ou seja lá o que o Daniel pensa que é. Tu e a Lila. Vocês são tudo o que eu não sabia que precisava. E eu não vou embora, nem amanhã, nem na próxima semana, nem nunca. A menos que tu me digas para ir. A garganta de Naomi estava apertada. Evan, não tens de dizer nada em resposta. Só precisava que ouvisses. Tu importas, a tua felicidade importa. Não só a da Lila, a tua. Lágrimas escorregaram pelas bochechas de Naomi. Quando foi a última vez que alguém lhe tinha dito isso? Quando foi a última vez que alguém a tinha visto como mais do que apenas uma mãe? Obrigada, sussurrou. Pelo quê? Por apareceres, por ficares, por tentares. É a coisa mais fácil que já fiz. Falaram até à meia-noite. Sobre coisas pequenas, coisas grandes, tudo e nada. Parecia a universidade de novo. Como se tivessem 22 anos e cheios de sonhos. Quando desligaram, o coração de Naomi sentia-se cheio e aterrorizadoramente vulnerável. A manhã de segunda-feira trouxe nevoeiro. Veio do oceano como um manto, suave e cinzento. Naomi levou Lila à escola através do nevoeiro. Tudo parecia silencioso, pacífico. Na escola, o Sr. Harlan esperava na sala de artes. Tinha 65 anos, cabelo branco e dedos sujos de tinta. Ensinava Naomi sobre arte desde que ela era adolescente. Bom dia, minha querida, disse ele. Bom dia, Sr. Harlan. Ele olhou-a de perto. Estás radiante. O que mudou? Naomi sentiu as bochechas aquecerem. Nada. Mentirosa. Ele sorriu. Mais uma mentirosa feliz. Isso é novo.
Lila correu para mostrar ao Sr. Harlan a sua última pintura. Ele examinou-a com a seriedade que merecia. Naomi observou-os juntos e sentiu-se grata. O Sr. Harlan tinha estado lá em tudo. A sua gravidez, as suas lutas, os seus anos solitários. Nunca julgou, apenas apoiou. Há um homem, Naomi admitiu baixinho enquanto Lila estava distraída. Ah, aquele alto que tem ajudado no centro comunitário? Tu viste-o? Eu vejo tudo, minha querida, vem com a idade. O Sr. Harlan misturou tinta na sua paleta. Ele olha para ti como se fosses uma obra-prima. É complicado. O amor costuma ser. Temos história, má história. E a Lila? Naomi parou. Nunca tinha contado a ninguém, exceto a Tess e a mãe, que Evan era o pai da Lila. A cidade pensava que ela tinha tido um breve relacionamento que não funcionou. Isso era mais fácil do que a verdade. A criança é dele, disse o Sr. Harlan. Não foi uma pergunta. Naomi ficou a olhar. Como é que tu... Como disse? Eu vejo tudo. Ela tem os olhos dele, o sorriso dele, e a maneira como ele olha para ela. O Sr. Harlan abanou a cabeça. Isso é um homem a descobrir o que perdeu. Lágrimas picaram os olhos de Naomi. Estou com medo. Claro que estás. O medo significa que importa. Ele pousou o pincel. Mas deixa-me dizer-te algo sobre arte, Naomi. As melhores pinturas vêm de assumir riscos, de te colocares na tela mesmo quando estás aterrorizada. O amor é o mesmo. Podes ir pelo seguro e ter algo esquecível, ou podes ser corajosa e criar algo belo. E se eu estragar tudo? Então estragas, mas pelo menos tentaste. Naomi pensou nisso o dia todo, enquanto dava aulas, enquanto ajudava as crianças a misturar cores e a escolher pincéis, enquanto via a Lila rir com as amigas. Pelo menos tentaste. Talvez isso fosse suficiente. Naquela tarde, Naomi viu-se a conduzir até ao cemitério. Não tinha planeado, mas o seu carro parecia saber para onde ir. A campa de Grace Carter ficava debaixo de um carvalho. A lápide era simples, elegante. Flores frescas estavam encostadas a ela, rosas, recentes. Naomi ajoelhou-se. Traçou o nome de Grace com o dedo. Sinto muito, sussurrou. Devia ter trazido a Lila para te conhecer. Tu tê-la-ias adorado. Ela tem os teus olhos, a tua bondade. Dei-lhe o teu nome como segundo nome, Grace. O Evan disse-te isso? Lila Grace Brooks. O vento sussurrou pelas folhas do carvalho, suave, gentil. Ele voltou, Naomi continuou. O teu filho, ele encontrou-nos. E eu não sei o que fazer. Parte de mim quer deixá-lo entrar, quer acreditar que ele mudou. Mas estou tão assustada. E se eu estiver errada? E se... Não estás errada. Naomi virou-se. Evan estava a poucos metros de distância. Tinha mais rosas. Não te ouvi, disse ela. Desculpa, não quis intrometer-me. Ele aproximou-se. Venho cá todas as manhãs, trago-lhe flores, falo com ela. Sobre o que é que falam? Sobre ti, sobre a Lila, como toda a minha vida mudou numa cafetaria. Ele ajoelhou-se ao lado de Naomi, pôs as suas rosas ao lado das dela. Digo-lhe que ela estava certa. Sobre o amor, sobre o que importa. Passei 6 anos a provar que ela estava errada. E agora estou a tentar provar que ela estava certa. Sentaram-se em silêncio. O cemitério estava em paz. Pássaros cantavam. A luz do sol filtrava-se pelas árvores. Tenho saudades dela, Evan disse. Todos os dias, a dor não vai embora, apenas se torna parte de ti. Eu sei. Sabes mesmo? Sentes a falta dela, quero dizer? Sim. Ela foi gentil comigo. Fez-me sentir bem-vinda, como se eu pertencesse. Naomi fez uma pausa. Ela deu-me aquele medalhão 3 dias antes de morrer. Fez-me prometer guardá-lo. Disse que era importante. Evan olhou para ela. Ela sabia. Sabia o quê? Que estavas grávida. Ela tinha de saber. A mãe era perspicaz assim. A voz dele embargou. Ela deu-te o medalhão para a Lila, para que a nossa filha tivesse um pedaço da avó. As palavras pairaram no ar. A nossa filha. Foi a primeira vez que Naomi o ouviu dizer isso tão claramente, tão completamente. Ela teria adorado a Lila. Evan continuou. Teria a mimado sem limites. Tê-la-ia ensinado a cozinhar, a cuidar do jardim, a ver beleza nas pequenas coisas. Conta-me sobre ela, Naomi disse. A tua infância. Como era ela? Então Evan contou-lhe. Sobre Grace Carter, que cultivava tomates e cantava desafinada,
que tinha 2 empregos para pôr comida na mesa, mas que sempre arranjava tempo para histórias para dormir, que ensinou Evan que a bondade era força, não fraqueza, que nunca mais casou depois de o pai dele ter partido porque ela dizia que tinha tudo o que precisava. Ela morreu demasiado nova, Evan disse. 52. O cancro foi rápido, brutal. Vi-a definhar e não pude fazer nada para impedir. Foi aí que mudaste. Sim, não consegui lidar com isso. Não consegui lidar com o sentimento de impotência. Então atirei-me para algo que podia controlar. Trabalho, dinheiro, sucesso. Pensei que se construísse algo grande o suficiente, forte o suficiente, conseguiria fugir da dor. Ele riu amargamente. Não funcionou. Naomi esticou a mão e segurou a dele. Desculpa, por te ter deixado quando precisavas de alguém. Devia ter ficado. Devia ter lutado mais. Fui eu que te afastei. Isso não é culpa tua. Éramos ambos jovens e assustados. Éramos. Evan apertou a mão dela. Mas já não somos jovens. E estou cansado de ter medo. Ele virou-se para a encarar completamente. Os seus olhos azuis eram sérios, firmes. Eu amo-te, Naomi. Nunca deixei de amar. E sei que é demasiado cedo para dizer isso. Sei que estamos a ir com calma. Mas estar aqui ao lado da campa da minha mãe, contigo, não consigo continuar a fingir que isto é casual. Não é. Nunca foi. A respiração de Naomi engasgou-se. O coração dela disparou. Evan, não tens de dizer o mesmo. Só precisava que soubesses. Mas Naomi sabia. Sabia há dias. Talvez há mais tempo. As paredes que ela tinha construído à volta do seu coração estavam a ruir. Tijolo por tijolo. Dia após dia. Ela inclinou-se para a frente, lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Ela beijou-o. Suave, gentil. Uma pergunta e uma resposta, tudo ao mesmo tempo. Evan respondeu de imediato. A mão dele segurou o rosto dela. O beijo aprofundou-se. 6 anos de saudade foram derramados naquele momento. 6 anos de dor e amor, e tudo o que ficou por dizer. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantemente. Não posso prometer que não terei medo, Naomi sussurrou. Não posso prometer que isto será fácil. Não preciso de facilidade. Só preciso de ti. Sentaram-se ali juntos, de mãos dadas, enquanto Grace Carter descansava debaixo do carvalho, enquanto o sol se movia pelo céu, enquanto algo novo e frágil criava raízes entre eles, algo como esperança, algo como lar. No sábado seguinte, foi a festa da aldeia. Riverside empenhou-se a fundo. Bancas alinhavam a rua principal, vendendo comida e artesanato. Um pequeno palco acolhia músicos locais. Crianças corriam com as caras pintadas. Todos vieram. Naomi, Evan e Lila caminhavam juntos. Lila segurava as mãos de ambos, balançando entre eles. Usava o seu capacete de borboleta, mesmo sem andar de bicicleta. Só por precaução, ela dissera. As pessoas olhavam. Naomi sentia os seus olhares. Ouviu os sussurros. Algumas pessoas sorriram e acenaram. Outras pareciam curiosas. Algumas olhavam com desaprovação. Maya Brooks apareceu de uma banca de artesanato. Usava um vestido esvoaçante e joias de prata. A sua expressão era reservada quando viu Evan. Avó! Lila correu para ela. Maya agarrou-a num abraço. Olá, minha querida. Estás a divertir-te? Muito. O Evan comprou-me algodão doce. E a mamã disse que sim, mesmo que normalmente diga que não. Os olhos de Maya voltaram-se para Naomi. Disse ela. É uma ocasião especial, Naomi disse. Maya pousou Lila. Por que não vais ver a banca de pinturas faciais? Vi uma senhora a fazer desenhos de borboletas. Posso, mamã. Claro, já vos apanhamos. Lila saiu a correr. Maya virou-se para Evan. Olhou-o de cima a baixo. Avaliando, medindo. Então és tu o tal. Sim, senhora. Tu magoaste a minha filha. Desapareceste quando ela mais precisava de ti. Mamã, Naomi começou. Deixa-me acabar. Maya aproximou-se de Evan. Era mais baixa que ele, mas de alguma forma parecia maior. Tens dinheiro, sucesso. Podias levar a Naomi a tribunal, lutar pela custódia, fazer da vida dela um inferno. Eu nunca... Mas não estás a fazer isso. Estás aqui, a aparecer, a esforçar-te. Maya fez uma pausa. Por quê? Evan manteve o seu olhar firmemente. Porque eu as amo. Porque eu estava quebrado antes e fugi. E porque já não estou a fugir. Maya estudou-o, demoradamente, intensamente. Depois, acenou uma vez. Bom,
Porque se magoares alguma delas de novo, o dinheiro não te protegerá, entendes? Sim, senhora. Bom, a expressão de Maya suavizou-se ligeiramente. Agora vai buscar um churrasco. A banca do Frank tem as melhores costeletas. Ela afastou-se. Naomi soltou um suspiro que não sabia que estava a aprender. Isso foi aterrorizador, Evan disse. Isso foi ela a ser simpática. A sério? A sério. Encontraram Lila na banca de pinturas faciais. Ela fez borboletas nas bochechas. Depois comeram churrasco e ouviram música. A banda tocou canções populares antigas. Casais dançavam na rua. Dança comigo, Evan disse. Eu não danço. Desde quando? Desde a universidade, lembras-te? Pisei-te os pés constantemente. Lembro-me. Não me importava antes. Não me importo agora. Ele puxou-a para a pista de dança improvisada. Naomi riu e protestou, mas deixou-o guiar. Ele tinha razão. Ela não era boa a dançar, mas não se importava, porque Evan a segurava perto e a música era doce, e Lila os observava com pura alegria no rosto. Por um momento tudo estava perfeito. Depois Naomi viu o SUV preto, estacionou do outro lado da rua. Estranho, deslocado. Um homem saiu, fato caro, cabelo impecavelmente penteado para trás. Olhos frios. O homem analisou a multidão. O seu olhar caiu sobre Evan. Dirigiu-se para eles. Evan seguiu o olhar de Naomi. A sua expressão mudou, endureceu. Daniel, o teu sócio de negócios? Sim. Daniel chegou até eles. Não sorriu. Evan, finalmente. Tenho ligado há dias. Disse-te que precisava de tempo. O tempo acabou. Os investidores estão em pânico. O negócio Johnson colapsou. Precisamos que voltes. Agora. Não vou voltar. Não sejas estúpido. Esta é a tua empresa. O trabalho de uma vida. Não, é o meu trabalho. Isto... Evan gesticulou em redor. Para Naomi. Para Lila a brincar ali perto. Para a cidade. Esta é a minha vida. O maxilar de Daniel contraiu-se. Estás a deitar tudo a perder por quê? Por uma fantasia? Por uma mulher que te escondeu o teu filho? Cuidado com o que dizes. Evan avisou. É verdade, não é? Ela nunca te contou. Tinhas o direito de saber. Ela roubou-te isso. Naomi sentiu como se tivesse levado uma bofetada. As pessoas próximas viraram-se para olhar. Daniel já chega, Evan disse. Já? Porque do meu ponto de vista estás a ser manipulado. Ela aparece com um filho e de repente estás pronto para abandonar tudo? Como é que sabes sequer que é teu? Evan deu um passo em frente. A sua voz era baixa, perigosa. Vai-te embora, agora. Estou a tentar salvar-te de ti mesmo. Não preciso de ser salvo. Preciso que respeites as minhas escolhas e vás embora. Os dois homens olharam um para o outro. O ar ficou elétrico, perigoso. Finalmente Daniel recuou. Está bem, destrói a tua vida, mas quando isto desmoronar, e vai desmoronar, não voltes a rastejar. Ele virou-se e afastou-se. A multidão abriu caminho para ele. Entrou no seu SUV e arrancou. A música tinha parado, todos estavam a olhar. Naomi sentiu-se exposta, humilhada. Agarrou a mão de Lila. Temos de ir, disse ela. Naomi, espera. Mas ela já estava a andar. Rápido. Longe dos sussurros e dos olhares e da cena que Daniel tinha causado. Evan alcançou-a junto ao carro. Sinto muito. Ele não tinha o direito... Mas ele não está errado, pois não? A voz de Naomi tremeu. Eu escondi a Lila de ti. Eu fiz essa escolha. E agora todos sabem. Todos vão falar. Não me importa o que as pessoas pensam. Pois a mim importa. Esta é a minha cidade. A minha casa. Estas pessoas... Ela parou. Respirou fundo. Limita-te a ir para casa, Evan. Dá-me espaço. Naomi, por favor. Ele parecia querer discutir, mas acenou com a cabeça. Está bem, mas isto não muda nada. Continua aqui. Continua a ficar. Naomi não respondeu. Prendeu Lila na cadeira do carro e foi para casa. No retrovisor, viu Evan parado sozinho no parque de estacionamento, a vê-los partir. Naquela noite, Naomi não conseguiu dormir. Continuava a relembrar as palavras de Daniel. Ela escondeu-te o teu filho. Tinhas o direito de saber. Ele tinha razão. Ela tinha mantido Lila em segredo. Justificara-o na altura. Disse a si mesma que era a escolha certa. A única escolha. Mas era. Naomi saiu da cama. Foi ver a Lila. A filha dormia pacificamente. O medalhão ainda ao pescoço. Ela nunca o tirava.
Naomi desceu as escadas, fez chá, sentou-se à mesa da cozinha no escuro. O telemóvel dela acendeu-se. Uma mensagem do Evan. Falei a sério. Não vou embora. Não por causa do Daniel. Não por causa de nada. Dorme bem. Naomi olhou para a mensagem. Ela queria acreditar nele. Queria confiar que isto era real e duradouro. Mas o medo sussurrou ao ouvido dela. Ele vai embora. Eles sempre vão embora. Não te sintas à vontade. Não te apegues. Ela não respondeu à mensagem. Apenas ficou ali no escuro, a beber chá frio, a perguntar-se se era corajosa o suficiente para isto. A manhã de domingo amanheceu demasiado luminoso. Naomi acordou com dor de cabeça. Fez o pequeno almoço para a Lila. Foram ao parque. Normal. Tudo tinha de ser normal, mas não era, porque os jornalistas estavam à espera. 3 deles, com câmaras e microfones, correram para ela no momento em que Naomi saiu do carro. Senhora Brooks, é verdade que tem um filho com Evan Carter? Quando é que vocês se conheceram? Manteve a filha dele em segredo por ganho financeiro? Naomi congelou. Lila agarrou-se à perna dela. Mamã, quem são eles? Apenas algumas pessoas confusas, meu amor. Volta para o carro. Mas mais jornalistas apareceram. Bloquearam o carro. As câmaras dispararam. As perguntas voavam. Há quanto tempo conhece Evan Carter? Ele está a pagar pensão de alimentos? Qual é a relação dele com a criança? Naomi sentiu o pânico a aumentar. Pegou na Lila ao colo e abriu caminho pela multidão. As câmaras seguiam. As perguntas martelavam. Finalmente chegou ao carro. Pôs Lila lá dentro. Trancou as portas. Um jornalista bateu na janela. Só algumas perguntas, Sra. Brooks. As mãos de Naomi tremeram enquanto ela ligava o motor. Foi para casa depressa. Mas os jornalistas seguiram. Estacionaram à porta da casa dela. Esperaram. Ela ligou para a mãe, depois para a Tess. Ambas vieram de imediato. Maya lidou com os jornalistas com feroz autoridade. Tess ficou lá dentro com Naomi e Lila. Como é que eles descobriram? Naomi perguntou. Tess pegou no telemóvel. Está online. Algum blog de negócios. Família secreta de milionário da tecnologia descoberta. Tornou-se viral esta manhã. Naomi leu o artigo. O estômago dela revirou-se. Tinha citações de uma fonte anônima próxima do Sr. Carter. Detalhes sobre a Lila, sobre a Naomi, sobre como Evan tinha abandonado a sua empresa para brincar às casinhas. Daniel, sussurrou. Ele divulgou isto. O tipo de ontem? Sim. A raiva ardeu em Naomi, quente e brilhante. Ele fez isto para castigar o Evan, para o forçar a voltar. O telemóvel dela tocou. Evan. Ela atendeu. Tu sabias? O quê? Naomi, o que se passa? Os jornalistas estão à porta da minha casa. Há um artigo. Todos sabem sobre a Lila agora. Silêncio. Depois. Estou a ir aí. Não. Vais piorar as coisas. Vão tirar mais fotos, mais histórias. Não me importa, pois a mim importa. A voz de Naomi falhou. Esta é a minha vida, Evan. A vida da minha filha. E o teu drama acabou de destruir a nossa privacidade, a nossa paz. Tudo. Naomi, por favor, preciso que te vás embora. Deixa a cidade. Volta para Lisboa. Deixa isto passar. Não te vou deixar. Tens de ir, não vês? É isto que acontece quando o teu mundo toca no meu, destrói tudo. Isso não é justo. Justo? Naomi riu amargamente. Queres falar sobre justo? O teu sócio de negócios acabou de transformar a minha filha numa notícia de tabloide porque tu nos escolheste a nós em vez dele. Isso não é justo. Isso é devastador. Vou resolver isto. Não podes resolver isto. A história está cá fora. O dano está feito. Lágrimas escorriam pelo rosto de Naomi. Eu tinha razão em ter medo. Eu sabia que isto ia acontecer. Eu sabia que tu trarias o caos. Eu não fiz isto. O Daniel fez. Por tua causa. Porque fazes parte desse mundo horrível, impiedoso, público. E eu não consigo. Nós não conseguimos. Ela não conseguiu terminar. Os soluços eram demasiado fortes. Naomi, limita-te a ir. Por favor, limita-te a ir. Ela desligou a chamada. Desligou o telemóvel. Sentou-se no sofá e chorou enquanto a Tess a abraçava e a Lila observava com olhos preocupados. Lá fora os jornalistas permaneciam, câmaras a postos, à espera do próximo capítulo da história. E lá dentro, o coração de Naomi partiu-se de novo. Na manhã de segunda-feira, Naomi ligou a dizer que estava doente no trabalho.
Não conseguia encarar a escola. Não conseguia encarar os sussurros, as perguntas e os olhares de pena. O telemóvel dela estava desligado. Tinha desligado o telefone fixo. Os jornalistas tinham finalmente ido embora na noite anterior, mas ela não confiava que tivessem partido. Maya veio com compras. Não podes esconder-te para sempre. Vê só. Naomi. Devia ter sido mais esperta, mamã. Devia ter nos protegido. Mas deixei-o entrar e agora vê o que aconteceu. Isto não é culpa do Evan. Não é. Se ele tivesse ficado em Lisboa, se ele nos tivesse deixado em paz, então a Lila não teria um pai. Não terias alguém que te ama. Estarias segura, sim. Mas estarias também sozinha. Naomi não teve resposta para isso. Naquela tarde a Tess apareceu. Tinha impressões, artigos, publicações nas redes sociais. Tens de ver isto, Tess disse. Não me apetece mesmo. Sim, tens. Naomi olhou. Os artigos tinham mudado. Tinham aparecido novos. Estes não eram artigos de ataque. Estes eram apoiadores. Milionário da tecnologia escolhe o amor em vez do império. O sacrifício de Evan Carter. Deixar o sucesso pela família. A mulher por trás das manchetes. Professora local conquista o coração do magnata da tecnologia. E havia publicações de pessoas em Riverside a defender Naomi, a elogiá-la, a falar sobre a excelente mãe e professora que ela era. A cidade está do teu lado, disse a Tess. E o Evan deu uma entrevista esta manhã, espera aí. Ela abriu um vídeo. O Evan estava sentado à frente de um fundo simples, usava uma camisa normal, sem fatos vistosos, parecia cansado, genuíno. Quero abordar as recentes notícias sobre a minha vida pessoal, disse ele para a câmara. Sim, tenho uma filha. O nome dela é Lila. Tem 5 anos e é a melhor coisa que me aconteceu. A mãe dela, Naomi Brooks, é uma mulher incrível, uma professora talentosa, uma mãe dedicada. Ela criou a nossa filha sozinha enquanto eu construía uma empresa que pensava ser importante. Enganei-me. A empresa não importa. Elas importam. E se o preço de estar nas suas vidas é deixar tudo o resto para trás, então é um preço que pagarei de bom grado. Todas as vezes. Ele fez uma pausa. Olhou diretamente para a câmara. A Naomi. Peço desculpa. Peço desculpa por o meu passado ter trazido este caos para a tua vida. Peço desculpa por não te ter conseguido proteger a ti e a Lila disto. Mas não me arrependo de ter voltado. Não me arrependo de te amar. E não vou a lado nenhum. A não ser que me digas frente a frente que isto acabou. Que não há esperança. Até lá esperarei. O tempo que for preciso. O vídeo terminou. A Naomi ficou muito quieta. As lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas. Aquele homem ama-te, disse a Tess baixinho. Ama-te mesmo. A questão é, és corajosa o suficiente para o amar de volta? A Naomi pensou nas palavras do Sr. Harlan. As melhores pinturas nascem de quem arrisca. Pensou no Evan a ensinar a Lila a andar de bicicleta. Nele sentado no cemitério a falar com a mãe. Nele a aparecer com sopa no meio de uma tempestade. Nele a escolhê-la, publicamente, completamente, sem reservas. Pensou no que a Maya tinha dito. Estaria segura, mas também estaria sozinha. A Naomi estivera sozinha durante 6 anos. Segura no seu pequeno mundo, protegida da dor, mas também protegida da alegria, do amor, de tudo o que tornava a vida rica, plena e digna de ser vivida. Pegou no telemóvel, ligou-o, ignorou a enxurrada de mensagens. Encontrou o número do Evan, respirou fundo e digitou. Onde estás? A resposta chegou de imediato. Casa alugada. Por favor, diz-me que viste o vídeo. Vi. E então? Os dedos da Naomi tremeram sobre o teclado. Pensou na Lila, na Grace Carter, no medalhão que os tinha voltado a unir. Pensou nas segundas oportunidades. E digitou. Fica aí. Estou a ir. Precisamos de falar. A Naomi parou o carro em frente à casa alugada do Evan, 20 minutos depois. O coração batia-lhe descontroladamente. Deixara a Lila com a Maya. A mãe precisa de falar com alguém, dissera ela. A Lila abraçara-a com força. Diz ao Evan que sinto a falta dele. Aquelas palavras quase a tinham partido. Agora a Naomi estava na varanda. A casa era pequena, simples. Não era o que um milionário escolheria, mas era esse o objetivo, não era? O Evan não estava a tentar impressionar ninguém. Estava apenas a tentar estar ali. Bateu a porta. A porta abriu-se de imediato.
O Evan estava ali, de calças de ganga e uma t-shirt amarrotada, o cabelo despenteado, os olhos cansados. Parecia que não tinha dormido. Vieste, disse ele. Pediste-me que viesse. Olharam um para o outro. 6 anos de história comprimidos entre eles. 6 dias de reconstrução. 3 dias de caos. Entra, disse o Evan. A Naomi entrou. A casa era espartana. Um sofá, uma mesa. Nenhum toques pessoais, exceto uma coisa. Colado ao frigorífico estava o quadro da Lila. Aquele dos 3 a criar beleza juntos. A Naomi sentiu a garganta apertar. Olho para ele todas as manhãs, disse o Evan baixinho. Lembra-me porque estou aqui. Evan, deixa-me falar primeiro, por favor. A Naomi acenou com a cabeça. Sentaram-se no sofá, sem se tocar, mas próximos. Peço desculpa, começou o Evan. Pelo Daniel, pelos repórteres, por tudo isto. Devia ter previsto que ele faria algo assim. Devia ter-vos protegido melhor. Não podia saber. Devia. Trabalhei com o Daniel durante 5 anos. Sei como ele funciona. Quando se sente ameaçado, ataca. O Evan passou a mão pelo cabelo. Mas é o seguinte, estou farto desse mundo. Estou farto de pessoas que acham que o amor é fraqueza, que acham que a família é uma distração, que acham que o dinheiro importa mais do que tudo o resto. O que é que estás a dizer? Estou a dizer que já fiz a minha escolha. Há 3 dias. Antes dos repórteres. Antes do caos. Tirou o telemóvel. Mostrou-lhe um e-mail. Vendi a minha participação na empresa. 60% da propriedade por 30 milhões de euros. Está feito. Assinado. Final. Os olhos da Naomi arregalaram-se. Tu o quê? Vendi. Ao Daniel. Ele queria controlo. Pode ficar com ele. Estou fora. Mas esse é o trabalho da tua vida. A tua empresa. Construíste aquilo do nada. Construía a partir da dor e do medo e da necessidade de provar algo. E sabes uma coisa? Provei. Sou bem-sucedido. Sou rico. E era infeliz. O Evan pegou nas mãos dela. Perguntaste-me há semanas se eu gostava da minha vida. A resposta foi não. Eu era bom nisso, mas detestava. Todos os dias pareciam vazios. E então vi-te naquela pastelaria. Vi a Lila. E de repente lembrei-me do que era sentir-se vivo. Os olhos da Naomi encheram-se de lágrimas. E se isto não funcionar? E se tentarmos e já não formos bons juntos? E se... Então, vamos descobrir. Juntos. Como adultos. Como parceiros. Ele apertou as mãos dela. Não sou o mesmo miúdo que fugiu da sua dor. Não sou o mesmo homem que pensava que o dinheiro podia preencher o vazio no seu coração. Mudei, Naomi. Ou talvez apenas me tenha lembrado de quem eu era. Antes da dor, antes das paredes. Eu também mudei, sussurrou a Naomi. Tinha tanto medo de me magoar novamente que quase deixei o medo vencer. Quase te afastei para sempre. Mas então percebi algo. Estar segura não é o mesmo que ser feliz. E eu quero ser feliz. Quero que a Lila seja feliz. Quero que sejamos uma família. Sim? Sim. A Naomi sorriu por entre as lágrimas. Amo-te, Evan. Nunca deixei de o fazer. Tentei. Mas estás nos meus ossos, no meu coração. Estou cansada de fingir que não estás. O rosto do Evan transformou-se. Alegria, alívio, amor, tudo. Ele beijou-a. Este não era como o beijo gentil no cemitério. Este era tudo. 6 anos de anseio, 6 anos de dor. 6 anos a amar alguém que pensava ter perdido. Quando finalmente se separaram, ambos choravam. Tenho algo para ti, disse o Evan. Levantou-se e foi a uma gaveta. Tirou uma pequena caixa. O coração da Naomi parou. Evan, não é isso. Ainda não. Sentou-se novamente. Abriu a caixa. Lá dentro estava o medalhão, mas parecia diferente. Restaurado, polido. A prata brilhava. Mandei limpá-lo, explicou o Evan. E adicionei algo. Ele abriu-o. Lá dentro estavam 3 pequenas fotografias. Grace Carter de um lado. Do outro lado, uma fotografia da Naomi e da Lila juntas, a sorrir, felizes, lindas. 3 gerações, disse o Evan suavemente. 3 mulheres que amo mais do que tudo. Queria-as juntas. Queria que a Lila soubesse que vem de força, beleza e amor. A Naomi não conseguia falar. Apenas segurou o medalhão e chorou. O Evan puxou-a para perto. Ela enterrou o rosto no peito dele. Deixou-se sentir tudo o que tinha reprimido. Medo, amor, esperança, alívio. Vamos ficar bem, murmurou Evan contra o cabelo dela. Nós os 3.
Vamos ficar bem. E, pela primeira vez em 6 anos, a Naomi acreditou. Falaram durante horas, sobre tudo. O passado, o futuro, o que viria a seguir. Preciso de contar a Lila, disse a Naomi, que tu és o pai dela. Ela merece saber. Como queres fazer isso? Juntos. Vamos sentá-la, explicar de forma simples, deixá-la fazer perguntas. E se ela ficar zangada? E se não me quiser como pai? A Naomi tocou-lhe no rosto. Ela já te ama, Evan. Ela tem andado a fazer desenhos de mãe, eu e Evan, há dias. Quando ela descobrir que vais ficar para sempre, vai ficar radiante. Decidiram contar-lhe naquela noite, na casa da Naomi, ao jantar. Quando chegaram, a Maya estava na cozinha a fazer esparguete. A Lila estava a pôr a mesa. Olhou para cima quando eles entraram juntos. Evan! Ela correu para ele. Ele pegou nela num abraço. Olá, pequena borboleta. Senti a tua falta. Também senti a tua falta. Vais ficar para jantar? Se a tua mãe estiver de acordo. Está mais do que de acordo, disse a Naomi. Comeram juntos, os 4. A Maya observava o Evan atentamente, mas a sua expressão tinha se suavizado. Conseguia ver o que a Naomi via. Um homem a tentar, um homem empenhado, um homem que amava completamente a sua filha e neta. Depois do jantar, a Maya pegou nos pratos. Eu trato da louça. Vocês os 3 vão conversar. Foram para a sala. O Evan e a Naomi sentaram-se no sofá. A Lila sentou-se entre eles, de pernas cruzadas, curiosa. Meu amor, precisamos de te contar algo, começou a Naomi. Algo importante. Está bem. Os olhos castanhos da Lila estavam arregalados, sérios. Sabes como algumas crianças têm uma mãe e um pai? Sim, como a Emma na escola. Ela tem ambos. Certo. Bem, tu também tens ambos. Sempre tiveste ambos. Mas o teu pai, ele não sabia de ti. Ele estava longe. Ele não sabia que eu ia ter um bebê. A Lila franziu a testa. Por que não lhe contaste? Tentei, mas não o consegui encontrar. E pensei que talvez fosse melhor para ti ter apenas a mim, para estares segura, amada e feliz. Estava errada? Não, disse a Lila de imediato. És a melhor mãe do mundo. Os olhos da Naomi encheram-se. Obrigada, meu amor. Mas agora... A Lila olhou entre eles. Agora ele sabe? Sim, agora ele sabe. A Naomi respirou fundo. Lila, o Evan é o teu pai. Silêncio. A Lila olhou para o Evan. A sua expressão era ilegível. O coração da Naomi batia forte. E se ela estivesse chateada? E se... A sério? A voz da Lila era baixa, esperançosa. A sério, disse o Evan. A sua voz estava embargada pela emoção. Tu és o meu pai? A sério? Para sempre? A sério? Para sempre. Se me quiseres. A Lila ficou em silêncio por um longo momento. Depois, é por isso que tenho os teus olhos? A avó Maya disse que eu tenho olhos especiais. São os teus olhos? O Evan riu e chorou ao mesmo tempo. Sim, borboleta. Esses são os meus olhos. Da minha mãe, da tua avó Grace. Aquela do medalhão? Sim, eu sabia, disse a Lila com naturalidade. Eu sabia que estávamos ligados. Eu senti. Então ela atirou-se ao Evan. Envolveu os bracinhos à volta do pescoço dele. Eu sempre quis um pai. E tu és o melhor de sempre. O Evan abraçou-a. Os ombros dele tremiam. A Naomi observou-os juntos e sentiu o coração expandir-se. Isto estava certo. Isto era real. Isto era família. Posso chamar-te pai? Perguntou a Lila. Adoraria mais do que tudo. Pai. A Lila testou a palavra. Sorriu. Pai, 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 eu tenho um pai. Ela soltou-se e correu para a cozinha. Avó, adivinha? O Evan é o meu pai. A voz da Maya voltou, quente e a rir. É mesmo? Sim, não é maravilhoso? O Evan e a Naomi sentaram-se juntos no sofá. O braço dele à volta dela, a cabeça dela no ombro dele. Isso correu bem, disse a Naomi. Ela é incrível. Criaste uma menina incrível. Vamos criá-la. Juntos. De agora em diante. Juntos. Concordou o Evan. A Maya apareceu na entrada. Olhou para eles por um longo momento. Depois sorriu. Tenho algo para vocês. Esperem aqui. Ela desapareceu escada acima. Voltou com uma pequena caixa de joias. Entregou-a a Naomi. O que é isto? Abre. Lá dentro estava um anel. Simples, dourado. Lindo. A Naomi ofegou. Isto é o anel de casamento da Grace, disse a Maya.
Ela deu-mo no dia antes de morrer. Disse para o guardar em segurança, que um dia o filho dela precisaria dele. A Maya olhou para o Evan. Ela sabia. Sobre o bebê, sobre ti e a Naomi. Ela sabia que voltarias. O Evan olhou para o anel da mãe dele. Como as mães sabem coisas, vemos o futuro nos olhos dos nossos filhos. A Maya tirou o anel da caixa, entregou-o ao Evan. Ela queria que tivesses isto, quando estivesses pronto. Acho que estás pronto agora. O Evan segurou o anel. Estava quente, sólido, real. Obrigado. Não me agradeças. Apenas ama-os. Era tudo o que ela queria. Tudo o que eu quero. A Maya beijou a testa da Naomi. Depois, surpreendentemente, beijou a do Evan também. Bem-vindo à família. Ela voltou para a cozinha onde a Lila estava a tagarelar excitadamente. O Evan e a Naomi sentaram-se sozinhos, o anel entre eles. Não vou pedir-te em casamento agora, disse o Evan. Esse anel merece mais do que um momento espontâneo na sala. Quando então? Em breve. Quando o momento for o certo. Quando o puder fazer como deve ser. A Naomi sorriu. Esperarei. Não por muito tempo. Prometo. 3 semanas passaram. Os repórteres foram-se embora. A mexeriquice da cidade desvaneceu-se. A vida encontrou um novo ritmo. O Evan alugou um pequeno apartamento na vila. Passava todos os dias com a Naomi e a Lila. Estava lá para o pequeno almoço, para o jantar, para as histórias de ninar. Ajudava com os trabalhos de casa. Ia às reuniões de pais. Empurrava a Lila nos baloiços. Tornou-se o que sempre esteve destinado a ser, um pai. E ele e a Naomi voltaram a apaixonar-se, devagar. Com cuidado, mas completamente. Saíam em encontros. Falavam durante horas. Beijavam-se na varanda enquanto a Lila dormia. Construíram algo novo das cinzas do que tinham perdido. Depois veio a exposição de arte, a exposição anual de alunos da Escola Básica da Ribeira. O pavilhão desportivo foi transformado. Quadros forravam as paredes. Esculturas estavam sobre as mesas. Pais e professores misturavam-se. O orgulho enchia o ar. A Naomi estava com os seus alunos. Tinha-os ajudado a criar obras com o tema família. Os resultados eram bonitos, comoventes, alegres, reais. O quadro da Lila estava no centro. Lugar de honra. Mostrava 3 figuras, mãe, pai e Lila, de mãos dadas sob um arco-íris. Na parte inferior, com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 5 anos. A minha família, por Lila Grace Brooks. O Evan ficou em frente a ele por muito tempo. As pessoas passavam, olhavam para o quadro, olhavam para ele, sorriam. O Sr. Harlan apareceu ao seu lado. Lindo trabalho. Ela tem talento, como a mãe, como a avó Grace. O Sr. Harlan estudou o quadro. Sabes o que adoro na arte infantil? Eles não mentem. Pintam o que sentem, o que sabem ser verdade. E aquela menina sabe que é amada. Ela é amada. Eu sei, consigo ver. Todos conseguimos. O Sr. Harlan deu um tapinha no ombro do Evan. Bem-vindo à casa, meu caro. A exposição durou 2 horas. No final, distribuíram fitas. A Lila ganhou a expressão mais sentida. Saltou de alegria quando chamaram o seu nome. Correu para a frente, segurou a sua fita bem alto. Quero agradecer à minha mãe, disse ela ao microfone, por me ensinar a pintar, e ao meu pai por me ensinar a ser corajosa, e às minhas avós por me amarem, e a todos os que gostam do meu quadro. A multidão aplaudiu. Pais enxugavam as lágrimas. Professores sorriam. A Naomi encontrou o Evan na multidão. Os seus olhos encontraram-se. E ela murmurou as palavras. Obrigado. Ele murmurou de volta. Amo-te. Naquela noite, depois de a Lila adormecer, sentaram-se na varanda da Naomi. O oceano sussurrava ao longe. As estrelas enchiam o céu. Quero mostrar-te algo, disse o Evan. Amanhã de manhã. Vens comigo? Onde? É uma surpresa. Não gosto de surpresas. Vais gostar desta. Na manhã seguinte, deixaram a Lila com a Maya. O pai vai levar a mãe numa aventura, disse a Lila sabiamente. Isso significa que vão beijar-se. Onde aprendeste isso? Perguntou a Naomi. Na televisão. A Lila sorriu. Divirtam-se. O Evan levou-os de carro até a praia. A mesma praia onde tinham caminhado na adolescência, onde tinham falado de sonhos e futuros, e para sempre. O sol estava a nascer, laranja, rosa e dourado. A água cintilava. A areia estava fresca debaixo dos pés. Caminharam pela costa, de mãos dadas, em silêncio.
Finalmente, o Evan parou. Lembro-me da primeira vez que te trouxe aqui. Tinhas 19 anos. Era meia-noite. Disseste que o oceano te fazia sentir infinita. Lembro-me. Lembro-me de pensar que eras a coisa mais bonita que alguma vez tinha visto. Não apenas o teu rosto, mas o teu espírito, o teu coração, a forma como vias a maravilha em tudo. Ele virou-se para ela. Lembro-me de pensar que queria passar a minha vida a fazer-te feliz, e depois esqueci-me. Deixei a dor fazer-me esquecer o que importava. Quem importava? Evan, deixa-me terminar. Ele respirou fundo. Não sou a mesma pessoa que era na universidade. Sou mais velho. Cometi erros. Estive perdido. Mas encontrar-te novamente, encontrar-nos, lembrou-me quem eu quero ser. O tipo de homem que a minha mãe criou. O tipo de pai que a Lila merece. O tipo de parceiro de que precisas. Ele meteu a mão no bolso. Tirou o anel da Grace Carter. Ele ajoelhou-se na areia. As mãos da Naomi voaram para a boca. As lágrimas já caíam. Naomi Brooks, disse o Evan, tem sido o amor da minha vida desde que tinha 20 anos. Deste-me o maior presente que alguma vez pude receber, a nossa filha, e deste-me algo ainda mais precioso, uma segunda oportunidade, uma razão para ser melhor, um lar. A voz dele embargou. Queres casar comigo? Não para consertar o passado, não para tornar as coisas arrumadas e perfeitas, mas porque te amo, porque te escolho todos os dias, pelo resto da minha vida. A Naomi chorava demais para falar. Acenou com a cabeça. Depois acenou novamente. Finalmente conseguiu. Sim, sim, 1000 vezes sim. O Evan deslizou o anel no dedo dela. Serviu na perfeição, como se tivesse sido feito para ela, como se a Grace soubesse desde o início. Ele levantou-se. Beijaram-se enquanto o sol nascia sobre o oceano. As ondas batiam. As gaivotas gritavam. O mundo continuava a girar. E duas pessoas que tinham estado perdidas encontraram o caminho de casa. Contaram a Lila naquela tarde. Ela gritou de alegria. Isso significa que o pai vive conosco para sempre agora? Para todo o sempre, confirmou o Evan. E vamos ser uma família a sério? Já somos uma família a sério, borboleta. Mas sim, vai ser oficial. A Lila abraçou-os a ambos. O melhor dia de sempre. Decidiram por um casamento pequeno. Apenas família e amigos próximos. Nada de luxuoso, nada público. Apenas amor. Mas primeiro, tinham mais uma coisa a fazer. Na manhã de domingo, 3 meses depois, a Naomi e o Evan estavam junto à campa de Grace Carter. A Lila estava entre eles. Cada um segurava flores. O casamento seria dali a 1 semana. Tudo estava pronto. Simples, perfeito, exatamente o que queriam. Mas hoje era sobre a Grace. Olá, avó, disse a Lila à lápide. Colocou as suas flores, margaridas, na base. Sou a Lila, sou a tua neta. Uso o teu medalhão todos os dias. E pinto como a mãe. E tenho os teus olhos. Ela fez uma pausa, a pensar. O pai fala de ti o tempo todo. Ele diz que tu me terias adorado, eu também acho. Porque sou bastante amável. Disse-o com naturalidade, com confiança, da forma como as crianças fazem. O Evan riu por entre as lágrimas. De qualquer forma, continuou a Lila, a mãe e o pai vão casar, e vamos ser uma família para sempre. E eu queria que soubesses, porque tu também fazes parte disto. Mesmo que estejas no céu, continuas conosco, no medalhão, e nas histórias do pai, e nos meus olhos. Ela beijou a mão, pressionou-a contra a lápide. Depois correu para perseguir uma borboleta. A Naomi e o Evan estavam juntos, o braço dele à volta dela, a cabeça dela no ombro dele. Ela tinha razão, disse o Evan suavemente. A mãe teria adorado a Lila, teria adorado ver-nos juntos. Acho que ela sabe, disse a Naomi. Acho que ela tem estado a observar desde o início. Sim, o Evan beijou a têmpora da Naomi. Obrigado. Pelo quê? Por não teres desistido de mim, por teres criado a nossa filha, por me teres dado uma segunda oportunidade, por teres sido corajosa o suficiente para me amar novamente. Obrigado por teres voltado, por teres ficado, por nos teres escolhido. Ficaram em silêncio confortável. O carvalho sussurrava acima deles. A luz do sol filtrava-se pelas folhas. A paz pairava sobre o cemitério como um cobertor. Tinhas razão, mãe, sussurrou o Evan para a campa. O amor é o único legado que perdura, e vale a pena arriscar tudo. A Lila chamou do outro lado do cemitério.
Mãe, pai, venham ver esta borboleta, é tão linda. Eles caminharam em direção a ela, em direção à filha, em direção ao futuro. 3 mãos entrelaçadas. Atrás deles, a lápide de Grace Carter brilhava ao sol da manhã. Flores frescas estavam na sua base, e gravadas na pedra sob o seu nome e datas estavam as palavras pelas quais ela tinha vivido. O amor é a única coisa que levamos conosco quando partimos. Faz da tua vida uma vida que vale a pena levar. O casamento foi pequeno, íntimo, perfeito. Casaram-se na praia ao pôr do sol. A Maya celebrou a cerimônia. A Tess foi a dama de honor. O Sr. Harlan levou a Naomi ao altar. O Daniel não foi convidado. A Lila foi a florista. Usava um vestido branco com borboletas bordadas. Levava uma cesta de pétalas de rosa e atirava-as com total abandono. Fez todos rirem. Quando Evan viu a Naomi a caminhar em direção a ele, no seu simples vestido branco, chorou. Não envergonhado, apenas grato. Escreveram os seus próprios votos. A Naomi começou. Evan, quando tinha 19 anos, apaixonei-me por um rapaz que via o mundo de forma diferente de qualquer pessoa que eu alguma vez conhecera. Quando tinha 22 anos, perdi esse rapaz para a dor e a distância. Quando tinha 28, um homem voltou para mim. Um homem melhor, um homem mais forte, um homem que escolheu o amor acima de tudo o resto. Esse homem és tu, e prometo amar-te, confiar em ti, construir contigo uma vida de que a nossa filha se possa orgulhar. Hoje, amanhã, sempre. A voz do Evan tremeu quando ele falou. Naomi, tu salvaste-me 2 vezes. Uma vez quando éramos miúdos e eu não sabia o quão perdido estava. E uma vez quando era adulto e tinha esquecido o que importava. Tu deste-me uma filha que me faz querer ser melhor. Tu deste-me uma família quando pensei que estaria sozinho para sempre. Tu deste-me um lar. E prometo honrar esse presente, acarinhar-te, a proteger-te a ti e a Lila com tudo o que tenho, a escolher-te todos os dias, pelo resto da minha vida. Trocaram alianças. A aliança da mãe dele no dedo da Naomi, uma simples aliança de ouro no dele. Eu declaro-vos marido e mulher, disse Maya radiante. Pode beijar a noiva. Beijaram-se enquanto o sol se punha sobre o oceano, enquanto os amigos e a família aplaudiam, enquanto Lila saltitava de alegria e gritava, estão casados, a minha mamãe e o meu papai estão casados. A recepção foi no quintal da Naomi, luzes penduradas entre as árvores, música de uma coluna, comida da tasca local, dança na relva. O Sr. Harlan puxou Naomi para o lado a certa altura. Conseguiste, disse ele. Arriscaste. Criaste algo belo. Nós os dois conseguimos. Sim, os dois conseguiram. Ele sorriu. A tua arte será melhor agora. O amor faz isso. Torna tudo mais rico. Evan dançou com Lila. Ela estava em pé sobre os pés dele. Giraram em círculos até ela ficar tonta de tanto rir. Depois, Maya intrometeu-se. Dançou com Evan e sussurrou-lhe algo ao ouvido que o fez abraçá-la com força. Mais tarde, Tess apanhou o buquê. Revirou os olhos, mas sorriu. Acho que sou a próxima. Quando a noite terminou e os convidados se foram, Evan, Naomi e Lila sentaram-se juntos no alpendre. Lila estava meio adormecida entre eles. O melhor dia de sempre, ela murmurou. Concordo, disse Naomi. Sem dúvida, acrescentou Evan. Sentaram-se num silêncio confortável. Uma família, real, completa, plena. Lila tocou no medalhão ao pescoço. A avó Grace está feliz hoje. Sinto. Naomi e Evan entreolharam-se. Ambos sorriram. Acho que tens razão, borboleta, disse Evan. E enquanto as estrelas enchiam o céu sobre Riverside, enquanto o oceano sussurrava a sua canção eterna, enquanto o amor florescia numa pequena vila piscatória, 3 corações batiam como um só. Um milionário que aprendera que a riqueza se media em momentos, não em dinheiro. Uma professora que descobrira que a coragem era mais forte que o medo. E uma menina que sempre soubera que o amor era o maior tesouro de todos. Tinham encontrado o seu caminho para casa, um para o outro, para si mesmos, para a família que estavam destinados a ser. E era o suficiente, era tudo. A galeria de arte estava cheia. A primeira exposição individual de Naomi, 20 quadros, todos sobre família, amor, lar. Segundas oportunidades. Evan estava com Lila, de 8 anos, e o seu filho Marcos, de 3.
O rapaz tinha a pele escura da mãe e os olhos azuis do pai. Uma combinação impossível, bela. Aquele é o melhor da mamã, disse Lila, apontando para uma grande tela. Mostrava uma família de 4 pessoas numa praia, de mãos dadas, virados para o nascer do sol. São todos os melhores dela, disse Evan. O Sr. Harlan apareceu, mais velho agora, mas ainda perspicaz, ainda sábio. Ela é extraordinária. Sempre foi, mas agora... Ele gesticulou para os quadros. Agora ela pinta com o coração cheio, faz toda a diferença. Naomi encontrou-os na multidão. Estava radiante, feliz, bem-sucedida à sua maneira. Evan beijou-a. Tenho orgulho em ti. Não o teria conseguido sem ti. Claro que sim, tu és incrível. Nós somos incríveis, juntos. Lila pegou nas mãos deles. Marcos pegou na mão da Lila. Uma corrente de amor, inquebrável. Saíram para a noite amena. Passaram pela galeria. Passaram pelas multidões. Em direção à casa. E em algum lugar, num sítio para lá das palavras, Grace Carter sorriu. O seu filho encontrara o seu caminho. A sua neta usava o seu medalhão. O seu legado vivia no amor, na família, em cada nascer do sol que prometia esperança, em cada segunda oportunidade que provava. Nunca é tarde para voltar para casa. Fim.